Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, galerinha, vamos ver hoje aí transformações gasosas e equação geral dos gases. Por isso mesmo, já se ajeitem na cadeira, material de estudo e vamos começar. Galerinha, vamos trabalhar agora com gás ideal. Pessoal, o que é um gás ideal? Galera, nós vamos considerar todo gás ideal com essas seguintes características. 1. As suas moléculas são partículas pontiformes. Ou seja, iremos representar as partículas que compõem esse gás como bolinhas, como está na imagem aqui embaixo. Outra, as colisões, seja entre as próprias partículas, com as paredes e o êmbolo, essas colisões são elásticas. O que são colisões elásticas, se você não se lembra? Colisões elásticas são todas aquelas onde a energia é conservada, ou seja, quando essas partículas colidem umas com as outras ou com qualquer outro obstáculo que tiver no interior ou no recipiente que ela está confinada, ela apenas vai mudar de direção. A energia que ela tem, né, velocidade, tudo não é alterada. Show? E outra, não haverá reações químicas, ou seja, não importa o processo que você faça, ela não vai reagir, ter alguma outra interação com nada, ok? E galera, todo gás ideal, nós vamos variar as chamadas variáveis de estado. O que são as variáveis de estado? É tudo aquilo que iremos alterar, que iremos mexer no gás, que são a pressão, volume e temperatura. Eu vou explicar agora para vocês cada uma delas aqui separadamente com mais detalhes. Galerinha, primeiro aqui, pressão. A pressão que as moléculas, né, exercem no êmbolo será a força média F, que esse conjunto de moléculas está fazendo no êmbolo, dividido pela área A do êmbolo. A fórmula é exatamente a fórmula da pressão que nós vimos na parte de hidrostática. Pressão é força sobre área. Ou seja, a pressão que esse gás vai fazer, ou que será submetido, né, será a força dividida pela área. E lembrando que essa área é a área do êmbolo, que é a parte móvel que que vai existir, né, no recipiente. E a unidade da pressão, como você lembra, né, pelo sistema internacional, é força, é Newton, área, metro quadrado. Só que nós já vimos que também existem outras unidades também que são usualmente usadas, né? Que é a atmosfera, né? ATM, e milímetros de mercúrio, mmHg. Tá? Então não se surpreenda se aparecer em algum exercício essas unidades aí para você também. A outra variável de estado, galera, é o volume, o V maiúsculo. Galera, os gases sempre irão ocupar aquele volume que você disponibiliza para ele. Ou seja, não importa o formato do seu recipiente, o gás sempre vai cobrir ele 100%. Imagina o seguinte, você tem a sala da sua casa. Digamos lá que você tira todo o ar dela, deixa sua sala no vácuo, né? Aí você pega o conteúdo de um gás do copo de água que está aí na sua mesa e libera esse copo no interior da sala. Sim, o gás que estiver dentro do copo vai ocupar todo o espaço, né, todo o volume da sua sala, tá? Independente do formato. Beleza? Tranquilo entender essa parte? Então vamos seguir. E a última é a temperatura, que aqui vamos chamar de T maiúsculo. Pô, Igor, mas a gente não acabou de usar a temperatura como θ em termologia? Sim, nós usamos. Só que nessa parte, os livros, né, e todo o material que você pegar para estudar vai apresentar a temperatura como T para você, tá? Enfim, é
É uma simbologia, você mesmo pode substituir por θ, não tem problema nenhum, mas eu estou seguindo o que o livro está fazendo. E fica mais fácil na hora também de assimilar a fórmula, que vou apresentar para vocês mais à frente. E aqui vamos usar a escala Kelvin, que é a escala do zero absoluto, ou seja, não tem valores negativos, não esqueçam isso. E como que a gente passa de Celsius para Kelvin? Usando essa relação, que a temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. E lembrando, a temperatura em Kelvin, por ser a temperatura absoluta, né, a temperatura do Sistema Internacional, você não fala graus Kelvin, você fala apenas Kelvin. Show? Galera, como eu disse, essas três variáveis nós vamos alterar. E se nós vamos alterar essas variáveis, nós faremos algumas transformações no gás. Então, a primeira que nós iremos estudar é a chamada transformação isobárica. É aquela que acontece a pressão constante, ou seja, você vai variar o volume e a temperatura desse gás, só que a pressão que você está fazendo sobre ele será a mesma, né? Então, olha aqui, eu coloquei essa imagem aqui para ilustrar o que eu acabei de falar. Você tem aqui ó, o seu gás ideal na situação 1, no estado 1. Ele está a uma certa temperatura, que está aqui indicada no termômetro, né? A um certo volume e a uma certa pressão, né? Eu coloquei ali três bloquinhos, né, de mesma massa, três bloquinhos iguais, em cima do êmbolo. Aí você aumenta a temperatura, consequentemente aumenta o volume do seu gás, só que a pressão que está no êmbolo continua a mesma, né? Os três bloquinhos continuam lá. Então, quando você tem pressão constante, essa transformação é chamada de isobárica. E graficamente, como é que ela é representada? Em um gráfico volume por temperatura, é uma reta crescente, tá? E se for um gráfico de pressão por volume, é uma reta horizontal. Uma vez que a pressão é constante, a pressão não varia, né? Então, tem que ser uma reta horizontal. Agora, vamos fazer uma transformação a volume constante. Quando o volume é constante, ela é chamada de transformação isovolumétrica, ou, dependendo do livro, do material que você está usando para estudar, você pode achar esse nome também, como transformação isocórica ou transformação isométrica. Ou seja, não importa qual nome, os três significam a mesma coisa, uma transformação a volume constante. Desenho de novo, ó. Temos o estado 1, o nosso gás a um certo volume, temperatura e pressão, né? Você vai variar as variáveis de estado a volume constante, ou seja, o volume do seu gás não varia. Você vai variar temperatura, você pode perceber que o termômetro está com uma temperatura diferente. E a pressão alterada. Eu tinha 2 bloquinhos, agora eu tenho 4. Né? Ou seja, você tem uma nova pressão no êmbolo. Então, quando você tem essa situação isovolumétrica e graficamente, em um gráfico de pressão por temperatura, é uma reta crescente. Agora, quando é um gráfico de pressão por volume, é uma reta vertical, né? De novo, o volume não varia, o volume é constante, então obrigatoriamente tem que ser uma reta vertical. Beleza? E a terceira transformação é a isotérmica, que é aquela que acontece a temperatura constante. Olha aqui a figurinha. Eu tenho 4 figuras onde você perceba o nível do termômetro. É o mesmo em todas as situações, ou seja, a temperatura não varia. Mas, olha as figuras de novo. Você percebe que o número de bloquinhos sobre o êmbolo varia e o volume que o gás está ocupando também está variando. Então, quando você tem essa situação acontecendo, é uma transformação isotérmica. E graficamente, a representação da isotérmica é uma hipérbole, como você pode ver desenhado aqui. Ô Igor, tem 3 aqui, Igor. Caramba, como é que eu vou saber isso e tal, né? Qual que é
Qual dessas aqui é uma transformação a uma temperatura maior, né? Galera, memorize o seguinte. Quanto mais afastado a sua hipérbole estiver do gráfico, maior a temperatura que ela está. Então, ou seja, se você perceber aqui, se você ver aqui, der para ver bem, a curva mais afastada do gráfico é a curva T3, enquanto a mais próxima do gráfico é a curva T1. Então isso significa que essa curva a temperatura T1 é a isotérmica de temperatura mais baixa, enquanto a T3 é a isoterma, né, de temperatura maior, tá? Então, quanto mais próxima do gráfico, menor a temperatura, quanto mais afastado do gráfico, maior a temperatura. Então, o que nós temos aqui? A temperatura 3 é maior que a temperatura 2, que é, consequentemente, né, maior que a temperatura 1. E aí, galerinha, essa é a principal equação. É a equação geral dos gases, que é a equação que você vai usar para praticamente tudo nos exercícios dessa parte da matéria. A equação geral dos gases diz o seguinte, que um gás ideal a uma pressão em um estado 1, né, ele tem uma pressão, um volume e uma temperatura. Se você faz as variáveis, né, se você varia essas variáveis de estado, aí você varia para um estado 2. Essa relação de pressão vezes volume dividido por temperatura do estado 1 tem que ser igual a pressão vezes volume do estado 2 dividido pela temperatura do estado 2. Tá? P1 vezes V1 dividido por T1 igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Tá? Gente, essa não é a única fórmula que nós temos. Nós temos também a equação de Clapeyron. E vamos lá, o que é isso, né? Galera, Clapeyron é um físico que ele percebeu o seguinte, ele também estava estudando essa parte de gases, né, e tudo, e aqui você vê, ó, eu tenho um gás ideal a um estado 1, né, ó, uma certa pressão, volume e temperatura, aí eu tenho o estado 2, ó, volume diferente, temperatura diferente, enfim. E aí ele percebeu que essa relação, pressão inicial, volume inicial dividido por temperatura inicial, né? Essa equação geral dos gases, né, que a gente acabou de ver, ou seja, o estado inicial igual ao estado final. Essa relação sempre dá N vezes R, onde N é o número de mols desse gás. Ele percebeu que sempre essa relação gerava essa constante, né? Onde o N é o número de mols. E o que é o número de mols? É a massa da amostra gasosa dividido pela massa molar. Pessoal, não precisa se preocupar muito com isso, né? Abrindo um parênteses aqui. Geralmente, os exercícios que aparecem para vocês já dão o número de mols do gás no enunciado, tá? São pouquíssimos os exercícios que pedem para você calcular o número de mols, tá? Mas se porventura você pegar um exercício desses, qual é a fórmula que você tem que usar para descobrir? É essa aqui, a massa da amostra gasosa dividido pela massa molar, e essas informações aí o exercício é obrigado a te dar, tá? Vezes, ou seja, o número de mols, vezes o R, onde R é uma constante, que é a constante universal dos gases, que eu já vou falar dela daqui a pouquinho. Mas volta aqui. Galera, abrindo um parênteses aqui, eu sempre tive dificuldade quando eu estava no ensino médio, principalmente em química, né, onde a gente vê isso, galera, o que é mol, né? Eu sempre tive essa dúvida, nunca entendi no ensino médio, assim, quebrei muita cabeça e tal, e passei, assim, me formei no ensino médio sem saber, sem entender o que era o mol. Galera, eu só fui entender o que é o mol anos depois. E assim, eu comecei a rir, porque é algo tão banal que eu fiquei até com vergonha. Eu falei, gente, não é possível que eu fiquei anos sem entender, né, o que é o raio desse mol.
E é algo tão bobo. O que é o mol? Galera, vou fazer uma analogia para vocês entenderem. O que é uma dúzia? Se eu falo, galera, uma dúzia, o que vocês entendem? Ah, Igor, pô, isso é ridículo. 12, meia dúzia, 6. É isso aí. E mol? Mol nada mais é que um nome, uma nomenclatura para um número específico. Da mesma forma que dúzia é uma nomenclatura para 12, mol é a nomenclatura para um número 6 vezes 10 elevado a 23, que é o número de Avogadro. Ou seja, o mol é como se é um nome, nada mais do que isso. Ou seja, se você vê lá, eu tenho tantos mol, é a mesma coisa, eu tenho tantos 6 vezes 10 elevado a 23. Se eu tenho 3 dúzias, eu tenho 3 vezes 12. Né? Se eu tenho 3 mol, é 3 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Apenas isso. Bom, fechando parênteses aqui, né, e voltando à aula, né? Bom, eu espero que quem não, bom, para quem ainda não tinha essa dúvida igual a mim, né, nessa época, espero que essa explicação tenha sido proveitosa. Bom, voltando. Então, 1 mol é 6 vezes 10 elevado a 23. Então, se eu falo que eu tenho 1 mol de gás nesse recipiente, significa que eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 átomos ou moléculas desse gás no recipiente. Apenas isso. E em condições normais de temperatura e pressão, o CNTP, nós temos que a pressão é 1 atm, a temperatura 273,15 Kelvin e o volume é 22,4 litros. Sendo assim, nós temos que uma outra expressão, que é a segunda mais importante, que é pressão vezes volume dividido por temperatura é igual ao número de mols, né, desse gás vezes a constante universal dos gases. Então, galera, são as duas fórmulas que tem que lembrar. A equação geral dos gases, P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2, e P vezes V sobre T é N vezes R. Tá bom? Memoriza bastante, memoriza bem, né, essas duas formulinhas, que é o que vocês vão usar bastante agora. Aí, galera, o R é a constante universal dos gases. E aí, dependendo da unidade que você está usando, o valor dessa constante vai ser diferente. Aí eu já circulei aqui as duas que são as mais usadas, ou seja, as que mais aparecem nos exercícios para vocês. Se as suas unidades que você está usando são as unidades do Sistema Internacional, a constante universal dos gases valerá 8,31 Joule por mol Kelvin. Agora, se você está usando ATM, litro, né, você vai usar 0,082. Agora, se você está usando milímetros de mercúrio, a sua constante será 62,3. Tá? Geralmente, o valor dessa constante é dado. Tá? Em 99,999% das vezes, a constante é dada. Tá? Seja enunciado numa tabela, tá? Então você não precisa, assim, gastar um tempo assim da sua vida para memorizar esses valores, tá? E a nossa última transformação, galerinha, é a transformação adiabática. Pessoal, transformação adiabática é aquela que não troca calor com o ambiente. Vamos lá, nós vimos 4 transformações. Isobárica, pressão constante. Isovolumétrica, volume constante. Isotérmica, temperatura constante. Adiabática, não troca calor com o ambiente. Nessa transformação, pressão, volume e temperatura não ficam constantes, as 3 variam, tá? E o fato de não trocar calor com o ambiente não significa que não
pode haver, né, variações de temperatura desse gás. Ou seja, quando você pega esse gás e você expande esse gás ou comprime esse gás de uma forma muito rápida, não há tempo desse gás trocar calor com o meio ambiente, né? Ou seja, com o ambiente externo. Essa troca de calor, essa mudança de temperatura acontece devido à expansão ou compressão desse gás. Exemplo aqui para ficar bem claro. Galera, uma transformação adiabática, graficamente, é desse jeito que vai aparecer para você. Ó. Duas curvas isotérmicas, né, em um gráfico pressão por volume. Né, que está aqui representado. Aí você tem as curvas isotérmicas, eu acabei de falar, representadas em laranja. E a adiabática é essa em azul, que vai ligar essas duas isotérmicas. E ela, ou seja, vamos lá, você tem o seu gás. Aí ele pode passar da isotérmica a uma temperatura da T1 para a T2 ou o processo inverso, da T2 para a T1. E vamos lá, como que, assim, Igor, ok, tá legal, o gráfico já entendi como é que funciona, ou seja, apareceu aqui uma transformação adiabática. Mas e o exemplo? Né? Como é que eu vejo isso acontecendo? Galera, olha aqui à direita. Tenho duas situações, uma de compressão e uma de expansão. Galera, quem aqui já teve a oportunidade de encher uma bola? Seja uma bola de futebol, basquete, e já utilizou essa bomba de ar, né? Essa bombinha de ar, né, para encher. Uma outra situação que você pode ver isso também, por exemplo, aqueles colchões infláveis, né, de acampamento, né? Mesma coisa. Galera, como que funciona isso? Você tem o gás, né? Que no caso aqui é o ar, né? Esse ar está na temperatura T2, né? O que você faz com essa bomba, igual aqui que está na foto? Você puxa o pino para introduzir o ar nessa câmara e aí você aperta o pistão, né? Ou seja, para você comprimir esse ar, né? Para empurrar esse ar para a bola. Então, o que você está fazendo? Você está pegando o ar que está dentro do cilindro aqui em vermelho e está comprimindo. E essa compressão é feita de uma forma rápida. Quem aqui já viu vídeo, ou você mesmo que já encheu, você fez esse movimento de forma bem rápida, né? Então, o que está acontecendo? A pressão está variando, o volume do gás está variando e você já percebeu que, à medida quanto mais você faz esse movimento de encher a bola, essa região do cilindro vermelho esquenta, fica quente. Por que isso? Por causa que o gás está sofrendo essa compressão e está ocorrendo uma transformação adiabática, onde o ar, no caso, está passando da curva T2 para a curva T1. Lembra que eu falei das isotérmicas? Quanto mais afastado do gráfico estiver, maior a temperatura. Então a curva T1 é maior, é mais quente, né? Tem um valor maior de temperatura do que a T2. Então, esse gás, esse ar, está fazendo o movimento da T2 para a T1. Agora, olha a figura de baixo, é o desodorante. Você pega o seu vidro aí de desodorante que você usa né, você usa o desodorante antes de ir para a escola. Aí, quando você aperta o botão, você sente aquele jato frio no corpo, na pele. Como que funciona isso? Você tem esse gás a um certo volume, pressão e temperatura. Quando você aperta o pino, você está o quê? Causando uma abertura. Consequentemente, você está diminuindo a pressão nesse gás, né? Consequentemente, esse gás também vai o quê? Vai se expandir. Então, pressão diminuindo, volume aumentando,
Só você seguir o caminho, né, aqui no gráfico. Ó. E aí, esse gás que está no interior do desodorante vai sofrer uma transformação adiabática, que é uma expansão tão rápida, né, que vai passar da isotérmica T1 para a isotérmica T2. Então, ó, você está passando de uma isotérmica de uma temperatura maior para uma isotérmica de temperatura menor. Então, ou seja, o gás na hora da expansão, ele vai o quê? Diminuir sua temperatura. Por isso você sente esse jato gelado na sua pele. Entenderam? Então, show de bola, pessoal. Vamos seguir. E galera, uma transformação é dita adiabática quando ela respeita a equação de Laplace-Poisson. Como é que é, Igor? Da onde saiu isso? Galera, isso não tem no livro didático de vocês, tá? Mas eu tô dando extra, tá? Porque pode ser, dependendo do material que você está usando para estudar aí na sua casa, ou de exercícios que você está pesquisando aí, né, de concursos ou outros vestibulares, né, de qualquer instituição que você queira, né, esteja curioso, né, para prestar, pode ser que apareça uma coisa dessas. Quando você, então, você só usa essa equação quando você tem uma transformação adiabática, que diz que pressão vezes volume elevado ao coeficiente de expansão adiabática, isso é igual a uma constante, tá? E esse coeficiente de expansão adiabática você calcula pela divisão do calor específico molar a pressão constante dividido pelo calor específico molar a volume constante. Eu sei, estranho, confuso, mas de novo, não precisam se preocupar, tá? Não é todo exercício, não é todo lugar que cobra isso aqui, tá? Mas se porventura você pegar algum exercício militar ou de, sei lá, esses vestibulares assim mais assim, mais concorrido, podemos assim dizer, exemplo, USP, Unicamp, né, só para dar uns exemplos, talvez o nível de exercício de cobrança que apareça seja maior. Então, pode ser que caia alguma questão que envolva isso aqui, tá? Mas podem ficar tranquilos que eu, nas nossas aulas, nas nossas avaliações, eu não vou cobrar a equação de Laplace-Poisson, tá? Mas fica aí de curiosidade. De novo, você só vai utilizar isso aqui quando em uma transformação adiabática. Show? Então, para concluir a nossa aula de hoje, os exercícios. Galerinha, vocês podem fazer todos os exercícios das páginas 80 até a página 82. Ok, turma? Todos eles. E, como sempre, qualquer dúvida com relação à matéria ou aos exercícios, seja do livro, seja do outro livro que você tem em casa, ou de qualquer outro material, seja de cursinho, de internet que você pesquisou aí. Galera, teve dúvida? Manda lá no sala de aula. Eu fico sempre conferindo ver se alguém manda alguma coisa lá. Então, só mandar lá que eu respondo o mais breve possível, tá? Pode mandar no grupo lá, né? Tipo no mural para todo mundo ver, ou me mandar uma mensagem no privado, tá? Bom, gente, sem mais delongas, senão essa aula vai ficar gigantesca. Bons estudos e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau.